Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui mais uma vez por uma causa muito especial para mim, né? E acredito que para aqueles que estão ao meu redor, né, que sabem o que eu passei, e eu quero contar um breve testemunho da minha vida, de uma situação que eu vivi, né? Mas Deus me deu vitória. Há exatamente 3 anos atrás, eu estava passando por uma cirurgia, né? Uma cirurgia complicada, mas Deus nos deu vitória. Fica aí para você ouvir todo o testemunho, para que Deus venha edificar a sua fé, te fortalecer através desse testemunho que eu vou contar. E antes de tudo, eu quero dizer que toda honra e toda glória eu quero dar ao meu Jesus. Que todo louvor, que tudo que for dado aqui, que seja em nome dele, porque toda glória é para Ele. Ele usa pessoas, né? Porque estamos aqui para sermos instrumento dele, mas que todo louvor e toda glória seja dada a Ele. Estou aqui para adorá-lo, tá? Quero agradecer pessoas que me ajudaram, mas em primeiro lugar eu quero agradecer a Ele, porque sem Ele nada teria acontecido. Então, eu aos 21 anos, eu comecei a sentir uma dor no quadril que não sabia, não fazia ideia do que poderia ser, né? E vai no médico, o médico fala uma coisa, vai no outro, o outro fala outra, até que eu consegui ir no especialista, né? Que é um ortopedista. E aí fui no ortopedista, o ortopedista falou pra mim que eu teria que andar de bengala. Aí eu, com 21 anos, toda cheia de orgulho, né? Falei, não, não vou usar bengala de jeito nenhum. Eu usar bengala de jeito nenhum, né? E todo o movimento que eu fazia, né, para andar, para correr, doía demais, doía demais. Era muita dor. E com o passar do tempo, essa dor só foi aumentando. Eu não quis ouvir o especialista, né, o médico, que era para poder forçar menos o meu quadril, né? Eu não quis ouvir. E eu teria que perder peso, eu teria que movimentar o menos possível, né? Evitar esforço, né? De que forçasse o quadril. Mas eu não quis. Aí tá bom. Passaram-se os anos, né? Quanto tempo foi passando, o tempo foi passando. Eu procurei um especialista em quadril mesmo, né? Assim, com nome. A gente procura um especialista que tem nome, né? Geralmente assim. Aí procurei o médico, ele falou a mesma coisa, né? Que eu teria que me esforçar menos, usar uma bengala, perder peso. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu sofria muito, era muita dor, muita dor. Eu não sei você que tem problema aí, né, que já teve, ou que tem, ou que tá passando por essa mesma situação, né? É, dói demais, dor nos ossos, né? E aí eu consultei com esse especialista e aí eles fizeram exames mais detalhados, que era para descobrir realmente o porquê, que problema era esse, porque até então falava que a minha cartilagem tinha acabado, né, no quadril do meu fêmur, mas não me explicava o porquê. Até que um dia, né, Deus preparou uma consulta para mim lá no CRER, e eu agradeço já quero agradecer a Secretaria de Saúde aqui da minha cidade, Santo Antônio de Goiás. Quero agradecer muito. Eu não vou citar nome, mas as pessoas que trabalhavam lá naquela época me receberam com muita educação, né? Eu consultei com o médico e o médico aqui fez o encaminhamento para mim para um ortopedista, né? Me deu encaminhamento para um ortopedista. E aí o pessoal encaminharam para mim, né? E eu pedi assim que, por favor, que se fosse, que se pudesse, que fosse no CRER, porque a gente sabe que o CRER é uma, né, uma referência. E aí a pessoa falou para mim, olha, eu não posso te garantir, porque realmente eles não podem garantir, né? Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não sei o que eles fizeram, né? Mas consegui uma consulta lá no CRER. E entrei lá para fazer meu tratamento. E aí consultei lá, né, com o médico, super top, atencioso, muito bom. Dr. Regis Vieira, muito bom, um ótimo profissional, atencioso. E aí ele foi, sabe, assim, como se diz, foi escafunchando meu problema.
E aí foi com ele que eu descobri o que eu tinha. Porque aí fizeram os exames tudo detalhado, né? Tudo certinho. E aí ele me explicou que eu nasci com uma má formação na cabeça do fêmur. Aonde o meu fêmur, no meu crescimento, né? Conforme o decorrer dos anos, o meu fêmur ficou mal formado. A cabeça do fêmur era totalmente estranha. E aí o que aconteceu? Ele foi acabando com a minha cartilagem. Porque por ele ser mal formado, ele foi pressionando a cartilagem no outro osso. E aí foi acabando com a minha cartilagem. E a gente achando que o meu problema era de cartilagem, mas não era. O problema é que o osso ficou mal formado e ele foi pressionando a cartilagem no outro osso, né? Aí não tem cartilagem que aguenta. E aí ele me falou, né, que eu teria que perder peso e teria que me esforçar menos, usar uma bengala, né, para poder me ajudar, para mim me esforçar na bengala e não na minha perna. Gente, era muita dor, era muita dor. Eu vivia no hospital tomando remédio, injeção, medicação, comprimido, todo dia, todo dia. Nossa, eu me entupia de remédio. Vocês não têm noção. Anti-inflamatório, remédio para dor, sabe? Tantos que eu até nem infinitos nomes que eu tomava. Tinha dias que eu me entupia de remédio porque eu queria dormir para ficar livre dessa dor, sabe? Meus filhos ainda eram um pouco pequenos, que hoje já são rapazinhos, mas eles eram pequenos na época, porque eu fiquei 9 anos nessa situação. 9 anos. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque a gente ia no médico, o médico falava o que eu falei aqui, né? Que eu teria que usar muleta, que eu teria que me esforçar menos, mas ninguém queria me operar. A gente foi no especialista, ele disse que me operava. 60 mil reais a cirurgia. Nós não tinha condição, né? De jeito nenhum. E não era pelo SUS, porque o SUS não queria me operar, né? Assim, não queria me operar. Então, se eu quisesse operar, eu teria que pagar. E a gente não tinha essa condição. E eu fui buscar, né, outros recursos. E aí, como eu disse, foi onde a gente encontrou o Dr. Regis, lá no CRER. Aí, a primeira consulta que eu tive com ele, eu não... Ele não falou pra mim que me operaria, né? Até houve uma distração lá, e aí a gente acaba que nem combinou para poder operar. Ele disse que tinha um tratamento para poder fazer, mas não era uma operação. Era tipo uma raspagem no osso para poder dar uma modelada nele, né? Gente, mas é tão incrível porque assim, eu consegui essa consulta no CRER, só que chegou lá, teve assim, né, um probleminha lá pra gente poder ser atendido. Mas, mais uma vez, eu quero citar pessoas, porque assim, Deus ele tem todo o trabalhar lindo dele, só que no momento da nossa aflição, a gente não enxerga o trabalhar de Deus, né? Às vezes, assim, a dor tá tanta, a nossa emoção, né, toma conta dos nossos sentimentos e a gente acaba que esquece que Deus está trabalhando, né? Deus está trabalhando sempre. E aí foi aonde Deus usou a Solane, né, e o Cleide, aqui da nossa cidade. São amigos, né, do meu esposo, amigo da gente. E aí ele conseguiu pra gente lá, assim, um adiantamento, sabe? Um desenrolar das coisas. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu cheguei, já fizeram todos os exames que precisava, me atenderam super educadamente, sabe? E aí já descobriu o meu problema, resolveu e falou o que tinha que ser feito. Na época ficava 7 mil reais. Só que um detalhe assim, sabe? Que não deu certo. Naquela época não deu certo de fazer esse procedimento, né? Então voltei para casa.
Mas voltei para casa sabendo que realmente eu tinha, porque até então era uma coisa, era outra, não tinha, sabe, assim, certeza do que estava acontecendo. Eu só sei que eu sofria demais, muita dor, mas não sabia o porquê. Mas depois que eu saí do CRER, depois dessa consulta com o Dr. Regis, eu descobri o porquê, né? Ele me deixou bem claro o porquê. Então viemos embora. Fiquei muito triste, né? Muito triste porque o meu problema não tinha acabado, né? Eu fui lá para poder ter uma solução. Eu descobri o problema, mas não tinha solução. Assim, na época a gente não tinha condição de resolver, porque tinha que pagar, né? E tava, a nossa situação financeira estava bem difícil. Então tá bom. Aí viemos embora, continuei. Gente, depois disso, acho que uns 4, 5 anos, continuei sofrendo com dor, muita dor. Tudo que eu fazia pra mim, assim, na minha casa, cuidar da minha casa, dos meus filhos, da minha família, era tudo muito complicado, porque tudo que a gente vai fazer a gente tem que movimentar, né? Mexer, mulher, dona de casa, mãe, né, mãe, tem que andar e vai pra cima e vai pra baixo, levava filho pra escola, sabe? E eu ainda fazia as coisas pra mim, dos meus afazeres, eu gosto, né, de cuidar, de fazer algum servicinho. E eu ainda mesmo assim eu corria pra cima e pra baixo pra fazer minhas coisas, correr atrás do que eu queria. Mas era muita dor. Para quem passa assim dores, essas coisas, sabe o que eu tô falando. Porque chega à noite, você tá acabada. Você tá pedindo que o mundo acabe aí em cama para você se descansar. E aí era a hora que eu me entupia de remédio, porque eu achava que se eu dormisse ia passar, né? Eu queria acordar no outro dia com a certeza que estaria tudo bem. Mas eu botava o pé no chão e eu já sabia que o dia ia ser a mesma coisa. E isso foram 9 anos. 9 anos. Eu me emociono, não é porque eu ainda tô sofrendo, não. Mas é porque eu fico lembrando e vendo o que Deus fez na minha vida, né? Muitas vezes eu desanimei. Confesso pra você que eu desanimei sim, sabe? Vontade de desistir foi grande demais, muito, muito grande. Vontade de, sabe, de desaparecer, sumir para ver se tudo acabava, foi grande. Mas eu gosto muito de orar, de falar com Deus, sabe? E aí eu entrava pro meu quarto, eu chorava na presença de Deus, eu pedia socorro, sabe? Eu falava, Pai, o Senhor sabe, porque é só Ele que sabe. Realmente, por mais que as pessoas que estejam em volta de você vê o seu problema, mas assim, eles não têm noção do que realmente você sente. Porque quem conhece é só Deus, nosso profundo, né? É só Ele que sabe. Realmente é Ele que sabe, e Ele sente, né? Então Ele sabe. E aí, o que você tem que fazer é correr para os braços dele, né? Pedir socorro, implorar. E eu chorava, e eu pedia, eu clamava, falava, Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda, me sustenta, porque é só a graça dele para nos colocar de pé. E eu chorava e eu implorava, sabe? E, e Deus foi trabalhando. Deus começou a usar pessoas para poder, porque tinha gente que me via e ficava questionando, né? Falava assim, nossa, mas você não pode continuar desse jeito, né? Tem que ter uma solução. E pessoas que queriam ajudar. Agora tinha pessoas que via eu naquela situação e questionava como se eu tivesse feito algo muito ruim, sabe? Quando as pessoas são muito má e aí os outros falam assim, nossa, não, mas é porque Deus tá te castigando, sabe? Tem gente que fala isso. Ah, mas tá fazendo isso porque Deus tá castigando. Tá acontecendo isso porque Deus tá te castigando. Por que que Deus não te ouviu até hoje? Você tá passando por essa situação e Deus não te ouviu? Até hoje Deus não te socorreu, Deus não te curou? E eu busquei muito um milagre, sabe? Um milagre. Você sabe o que é milagre? Milagre sem precisar de médico, assim, só Jesus Cristo. Eu queria ser operada por Ele, porque eu sei que Ele faz um milagre.
sem precisar da medicina. Você entendeu? Porque ele faz milagre através da medicina, mas ele faz milagre sem precisar da medicina, porque ele já fez na minha vida. Aos 13 anos o Senhor me curou de um mioma no olho. Milagre. E eu queria receber outro milagre, sem precisar passar por mão de médico. Mas Deus não permitiu. Por quê? Eu não sei explicar o porquê. Porque ele tem um propósito em todas as coisas. Então eu não vou questionar, sabe? Eu quis, mas não aconteceu. Então ele usou a medicina para poder me curar. Porque Deus usa a medicina. Deus capacita os homens para isso, né? Para trabalhar a nosso favor. E aí Deus começou a usar pessoas. E tem uma amiga da nossa família, uma amiga minha, que ela me viu nessa situação, né? Muito tempo, né? Porque ela, acho que ela começou a observar e me ver naquela situação. E um dia a gente conversando, ela falou assim: não, mas você não pode continuar assim. Tem que ter um jeito. E tem pessoas, gente, que elas têm certas funções, certos cargos, assim, né? O seu trabalho, né? Elas realmente querem ajudar pessoas. Não importa quem seja, elas querem ajudar, porque elas estão ali para ajudar, né? E ela, no trabalho dela, ela teve acesso, né, em lugares para poder ajudar pessoas. E ela escolheu me ajudar, assim como eu creio que ela tem ajudado muitas pessoas, tá? Elisângela Arantes, lá de Pameri. Ela escolheu, porque é isso. Eu fico olhando nela, porque ela escolhe ajudar, independente de quem seja, ela escolhe fazer o bem, fazer o que ela pode, sabe? O que está ao alcance dela. Eu vejo o que ela tem feito, o que ela fez por mim há 3 anos atrás, e eu vejo o que ela continua fazendo. Você entende? Então ela falou assim: não, eu vou fazer o que eu posso por você, sabe? E ela começou a entrar em contato com pessoas que ela tinha acesso. E aí desencaminhou, foi desencaminhando, sabe? A minha a cirurgia que eu precisava fazer, o tratamento que eu precisava fazer. E aí conseguiu, né? Eu já estava lá no CRER, né? Já tinha entrado, porque aí quando você consegue uma consulta, aí você faz todo o tratamento lá. E aí eu comecei, né? Já tinha começado lá o tratamento. Depois disso, ela me vindo nessa situação, aí ligou lá, marcaram outra consulta para mim, né? Porque aí, como eu não pude ter feito a raspagem no osso, que no caso não seria lá no CRER, seria na clínica particular do Dr. Regis, eu não fiz essa raspagem porque eu não tinha condição financeira, então meio que ficou assim parado meu tratamento, né? E aí depois, como eu tava sofrendo cada dia mais, porque a situação só tava piorando cada dia mais, aí ela falou assim: não, eu vou agendar uma consulta para você lá de novo, para você passar por ele de novo, para ele poder te avaliar de novo, porque depois disso já tinha passado uns 3 anos, depois dessa consulta com ele, que ele me falou o problema que eu tinha. E aí eu cada dia mais ruim, ela falou assim: não, eu vou conseguir para você lá. E aí ela ligou, né? E aí eles me chamaram. Eu passei por uma avaliação por ele de novo e ele falou bem assim: nossa, Wirislene, o seu problema tá cada dia pior, né? E eu fiquei mais triste ainda, né? Porque eu sabia que eu tava sentindo e ele falando, né? Deu o diagnóstico de mais uma vez que tava muito ruim, né? Que tava acabando, já tinha acabado a minha cartilagem, o osso já tava no osso com osso, né? Aí você imagina, osso com osso, o que que deve ser. E aí ele falou assim pra mim: não, você precisa passar por uma ortoplastia, né? De quadril. E aí eu perguntei pra ele, falou bem assim: não, é uma cirurgia onde a gente corta a cabeça do seu fêmur e coloca a prótese. E aí me explicou lá a prótese todinha, como funcionava, né? Só o Wirislene que o SUS ele não cobra a sua cirurgia, ele não faz essa cirurgia. É porque você é muito nova. Eu com 30 anos, né? Ele falou bem assim: não, o SUS não faz essa cirurgia. Porque é uma prótese que ela gasta com o decorrer do tempo. Então, assim, eles aconselham a fazer com, né, pessoas mais de idade. É, porque aí o movimento da gente é menos, né? A pessoa mais idosa, ela tem mais limitação, né? Fica mais quieta. E gente novo não sossega, né? E aí falou assim: não, não é aconselhar a fazer em você, porque essa prótese vai gastar rápido. Gente,
Mas eu fiquei assim, sabe, desesperada, porque eu pensava, mas como, gente? Tem que ter uma solução pra mim, porque como é que eu vou ficar esse tempo todo? Aí ele falou assim pra mim, olha, mais ou menos com uns 45 anos a gente coloca em você. Aí você volta aqui e a gente coloca. Eu falei, meu Deus, 30 anos e eu com 45 para poder fazer essa cirurgia, mais 15 anos? Não. Sabe assim, gente, o que que é chorar, se desesperar, sabe? E aí eu pensando, meu Deus, mas como pode, né? E assim, Deus ele não tem prazer no seu sofrimento, ele não tem, não tem. Pode ter certeza que ele não tem. Ele não fica feliz de ver você sofrer, não fica. De jeito nenhum. Ele é pai. E você, como pai, como mãe, você não sofre quando seu filho está sofrendo? Deus é do mesmo jeito. Ele sofre também, ele sente nossa dor. E como eu não poderia deixar de falar, foi bem na época que eu conheci o louvor da Eu Cuido de Ti, né? Da Cláudia Canção, que fala assim, ó. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demora a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar e entender. Eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti, descanso em ti. Eu louvava muito esse hino, gente. Eu entrava pro meu quarto, eu chorava tanto, sabe? E assim, chorando e Deus me consolando, sabe? Chorando e Deus me consolando. E fui vivendo assim, chorando e Deus me consolando. E tantas orações que eu recebi, tantas orações. Eu quero agradecer a todos que me conhecem, pessoas que fazem parte da minha, né, da minha família, que me viu de perto vivendo essa situação. Eu quero agradecer de coração a todos que clamaram a Deus por mim, sabe? Eu pedi oração para minha igreja, eu pedi oração para todas as amigas que eu conheço, eu pedi oração, meus pais pediam oração, e a gente pedindo, e a gente clamando, sabe? E aí então Deus falou assim: não, agora chega. Eita! Aí quando ele bate o martelo, meu irmão, aí acabou, tá? Quando ele decreta, falou assim: não, é hoje o dia da sua vitória, é hoje. É hoje que acaba todo o seu sofrimento, é hoje. É hoje que tira toda a sua dor, toda a angústia, todo o desespero. É hoje. E aí então ele decretou minha vitória. E aí começa o processo. Então eu fui novamente lá no CRER, né? Porque aí eu já fui no CRER de muleta, porque me falaram para usar alguma coisa para me ajudar, só que eu não quis, né? E o que que aconteceu? A minha cartilagem, né? O meu fêmur foi gastando cada dia mais. E aí, como eu já não tava aguentando mais andar sozinha, eu falei, realmente eu vou ter que partir pra essa muleta. Vou ter que pegar ela pra me ajudar. Aí meu esposo foi comprar uma muleta, né? E aí eu comecei a andar de muleta. E a vergonha de andar de muleta. Meu Deus, mas assim, sabe? É tanta bobeira que a gente tem na vida, né, gente? Que eu não sei pra que isso, né? Nossa, isso não vai te diminuir. Eu não sei por que a gente tem isso na cabeça, né? Tal do orgulho. E eu não queria usar a muleta, né? Porque eu achava que, nossa, não, vai achar que eu tô imprestável. Mas eu tava. Eu só não queria que vissem que eu estava, né? Imprestável. E aí eu usei a muleta. Gente, pensa num negócio maravilhoso. Meu Deus. Porque aí depois que eu comprei ela, que eu usei, eu pensei, Senhor, por que que eu não usei? Por que que eu não ouvi as pessoas para me poder ter usado antes? Gente, me ajudou demais, sabe? Me ajudou muito. E não tirava a minha dor, mas também não aumentava, você entendeu? Porque se eu andasse sem ela, eu sentia que doía mais.
Com ela não, com ela ficava estável, uma dor que dava pra estar suportando, entende? E aí eu comecei a usar ela, era minha companheira fiel. Não largava pra mais nada, pra lugar nenhum. Tava junto o tempo todo. Aonde eu ia, se eu viajasse, ela viajava comigo. Pra onde eu ia, ela tava comigo. Mas aí quando as pessoas me viram de muleta, pensou, vixe, mas o negócio é sério. Mas estava sério, né? Eu que queria, eu não queria demonstrar, mas estava sério. E aí eu cheguei no consultório, né? Porque aí me chamaram para outra consulta de novo, né? Aí eu cheguei no consultório do Dr. Regis de muleta. Aí ele falou assim, ué, Brislene, mas que é isso? Tá muito sério esse negócio, hein? Falei, pois é, eu peguei a muleta realmente porque eu não tô dando conta mais de andar sozinha. Aí ele foi, né? Toda vez que eu ia, eu levava um raio-x novo pra ele do meu fêmur. Aí ele olhou o raio-x e falou assim: é, Wirislene, realmente, não tem jeito. Você tem que passar por uma cirurgia o mais rápido possível. E aí foi quando ele falou bem assim: olha só, vou fazer o pedido da sua cirurgia hoje. Gente, eu saí de lá chorando. Porque eu falei, meu Deus, porque ele não ia fazer esse pedido, porque ele sabia que o SUS não libera, né? Ele falou que o SUS não liberava a cirurgia por causa da minha idade. E quando ele falou pra mim que estava assinando o pedido da minha cirurgia, eu falei, meu pai. Aí começou, sabe? Eu ver o agir de Deus. E aí ele fez o pedido, eu saí lá do CRE assim, emocionada, chorando, levantando as mãos pra cima, dando glória a Deus. Porque eu falei, só o Senhor mesmo, pai. Só mesmo Deus. E aí fui embora. E agora consegui essa cirurgia? Fácil. Foi difícil conseguir o pedido, mas agora você pensa na dificuldade de conseguir a liberação dessa cirurgia, né? Porque era mais um passo complicado. Aí cheguei aqui na minha cidade, né? Entreguei lá na Secretaria da Saúde da minha cidade. Todos me receberam educadamente, né? A pessoa responsável lá no gabinete do prefeito. Cheguei lá, pedi, né, para poder me ajudar, porque eu sei, né, gente, que não é fácil, né? Mas a gente tem que correr atrás. Tem que ir atrás de pessoas que têm acesso, que têm condição, que podem fazer alguma coisa por nós, né? E aí foi, me recebeu educadamente, conversou, né? Falou que estava correndo atrás, que ia empenhar por mim, né? Assim como eles fazem por todos que, né, que precisa. E aí entreguei lá e esperei, porque tem que esperar. Eu ia quase toda semana lá perguntar a Marfisa se tinha alguma coisa, liberado alguma coisa. Às vezes a gente é até irritante, né, gente? Não é fácil não, gente. Tem que correr atrás, né? E aí a gente espera, mas é aquela ansiedade, né? E aí eu ia lá quase toda semana para perguntar. Ela, não, fica tranquila que quando for liberada a gente vai te ligar. E aí não ligava e eu ia lá de novo. Aí, gente, e continuava orando. Aí o negócio, aí foi batalha mesmo, que eu falei bem assim, pai, agora em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já está no controle e eu sei que o Senhor é fiel para terminar aquilo que o Senhor começou, porque Deus ele é fiel para começar a boa obra e é fiel para terminar. A boa obra que ele começa, ele termina, você entende? Então, assim, se ele entrou na causa contigo, fica tranquilo, meu irmão, porque ele vai estar contigo até o fim, até você ter totalmente sua vitória. E aí eu orei e comecei a orar e falar, e pai, o Senhor, estava difícil, eu consegui o encaminhamento. Agora o Senhor abençoou e deu e fez com que esse médico desse esse encaminhamento. Então eu sei que o Senhor é fiel para abençoar e abrir portas para essa cirurgia acontecer, né? Com medo? Medo eu tava demais, porque aí eu comecei a pesquisar, né, gente? A gente vai na tal da internet aí e pesquisa, né, como é que funciona o negócio. Eu comecei a ficar com medo. Vocês acreditam que eu até pensei e falei, não, vou fazer essa cirurgia, não, o negócio é muito sério. E aí eu pensava, não, mas Deus tá comigo, como assim? Oxe, ele que fez com que esse médico autorizasse essa cirurgia, vou fazer, né? Se ele permitiu, tamo junto. Eu sei que ele vai estar lá comigo. Tá bom. Aí comecei, continuei, todo mundo orando, aí todo mundo começou, né, assim, porque aí agora era em favor assim, Senhor, abre as portas para que a secretaria, né, o SUS libere essa cirurgia para ela, porque ela é nova, pode ser que eles não queiram, né? Vão relutar, né, tudo, mas o Senhor é fiel, porque o Senhor já tá no negócio. Então, assim, aí eu conversei com essa minha amiga, né, a Elisângela,
E ela com seus contatos, né? Gente, eu vou te contar, viu? É lindo demais. É lindo demais. A gente conversou com o Cleide, com a Solane, e, sabe? E Deus foi trabalhando. E Deus foi usando essas pessoas. E foi encaminhando. Gente, com 3 meses do pedido, né, da cirurgia, a cirurgia foi liberada. Me lembro como hoje. Acordei mais um dia daqueles, sabe? Que eu pensava assim, meu Deus, hoje vai começar tudo de novo, né? De dor, que eu tinha que fazer as minhas coisas e os meus afazeres, né? E eu ia sentir muita dor. Era mais ou menos umas 8h30, eu acho. Recebi a ligação. A mulher lá da Secretaria da Educação, da Saúde aqui da minha cidade, falando para mim: Wirislene, a sua cirurgia foi liberada, tá? O SUS assinou a liberação da sua cirurgia, Wirislene. Você vai lá no CREER e faz assim, assim, assim. Gente, pensa na alegria, no desespero, assim, sabe aquele desespero alegre? Não era mais desespero de tristeza, era desespero de alegria. Eu fiquei assim, sabe? Queria voar lá pro CREER. Eu liguei pro meu esposo, eu agradeci tanto essas meninas, sabe? Aí eu avisei pro meu esposo, não é pra ir lá que hora, e aí a gente foi. Gente, meu Deus. Aí falou bem assim, ó, você vai internar na quinta-feira e na sexta-feira você vai fazer sua cirurgia. E aí eu fui pra lá, né? Aí antes disso a gente passa por todo, né, a triagem lá com os especialistas de todos, né, para poder o pré-operatório, né, para poder as consultas, para ver se tá tudo certo. E me receberam maravilhosamente bem, todo mundo. Gente, eu me senti assim privilegiada demais. Sabe por quê? O Cleide mais a Solane, né, tinha pessoas lá que conhecia eles, né, e aí encaminharam a gente para lá e assim eles me receberam muito bem, sabe? Muito bem. Eu me senti realmente assim, sabe? Especial. Fui tão bem tratada, tão bem cuidada, sabe? Tão bem cuidada. E eu me senti numa, assim, sabe? Uma rainha de tão bem cuidada que eu estava sendo, sabe? Bem tratada. E me levaram para os consultórios, né? Todo, toda a triagem ali. E aí eu fiz a triagem, me internei na quinta-feira, toda feliz, animada, sabe? Meu esposo do lado. E a gente ficou lá. E aí na sexta-feira à tarde que eu entrei pra cirurgia. Antes, gente, dava um frio, sabe? Dava aquele frio assim, porque eu pensava, meu Deus do céu, né? Vão cortar e vai ser tão complicado. E como eu disse, eu vi a cirurgia no YouTube. E aí confesso que eu fiquei meio assim, sabe? Temente. Mas eu pensei, não, Deus tá comigo. Ele tá comigo, ele vai entrar. E aí, assim, eu já falava, Senhor, entra primeiro, vai na frente, usa a mão desse médico, né? Toda essa equipe que vai estar lá, eu sei que o Senhor tá no controle. E acalma esse meu coração, me tranquiliza, né? Me traz calma, porque eu esperei muito por esse momento, eu esperei muito por essa vitória, e eu não posso desistir aqui. Eu me lembro que eu acho que eu fui pra sala de cirurgia umas 2h30, mais ou menos. Umas 2 horas, 2h30, não sei. Eu fui cantando no pensamento. Esse louvor que eu cantei, sabe? Eu cuido de ti. Eu fui cantando ele no pensamento. Sabe assim, quando você vai naquela maca, né? Quem tem experiência e que já foi pra uma cirurgia, você vai naquela maca lá e aí você olha assim pra cima, tá tudo branquinho. Eu pensava, meu Deus, será que eu volto? Medo, né? Mas foi bênção, graças a Deus. Foi uma maravilha, a cirurgia foi um sucesso, né? Saí do consultório, acho que era umas quase 5 horas. Foi um sucesso. Aí fui pra UTI, muito bem cuidada, fiquei lá. No sábado de manhã eu fui pro meu quarto. Foi muito bom, foi uma benção. E aí assim, sabe? Eu imaginava que eu ia tá com a minha perna toda roxa, sabe? Toda deformada, né? Porque fizeram um corte enorme.
Só que quando eu olhei para minha perna, eu pensei, nossa, mas ela continua assim, né? Não tinha, não tinha roxo nenhum. E eu não sentia mais dor. Gente, eu não sentia mais dor. Porque mesmo quieta antes de fazer a cirurgia, mesmo quietinha, eu sentia dor. Quando eu mexia com a perna, assim, né, de andar, aí eu sentia mais ainda. Mas a minha dor que eu sentia era constante, constante o tempo todo. E depois da cirurgia, eu pensei assim, não, vai ficar ainda, capaz que ainda fica uma dorzinha, né? Mas não, gente. Sabe assim, literalmente tiraram com a mão, né? Literalmente, gente. Nunca mais. E aí, a recuperação, né, que é toda delicada, todo esse processo, fui passando por essa recuperação e não senti mais dor. Não, nunca mais. A minha vida mudou. A minha vida mudou. Sabe? Tudo. Alegria, sabe? Deus me deu um novo sorriso, né? Porque era muito, muito triste, muita angústia. E acaba que isso vai assim, sabe? Mexendo com o seu interior. Isso mexe com o seu interior. O sofrimento, quando ele é demais, ele acaba te abalando, né? Acaba mexendo realmente com as nossas estruturas. Mas depois dessa cirurgia, eu costumo dizer que foi praticamente eu nasci de novo. Porque foi uma vida nova. Tá sendo uma vida nova. É lógico que eu tenho tem que ter todos aqueles cuidados. Nem sempre eu tenho, tá? Mas tem todo aquele cuidado que você tem que ter, né? Porque ela é um ferro, ela vai gastar. Então você tem que ter cuidado. A minha vida é uma vida de limitações, né? Se eu for olhar as regras que eu tenho que seguir, eu vou te contar, o negócio é sério. Mas vale a pena, porque tô, tô assim, sabe? Vivendo de quadril novo, porque a minha vida mudou. Eu sinto mais dor, sabe? Não sinto mais dor, a minha vida, posso fazer as minhas coisas, né? Com cuidado, mas eu faço. Tem que ter uns cuidados, mas eu faço. E assim, eu quero agradecer demais essas pessoas que me ajudaram. Agradecer ao meu Deus lindo de todo coração, que Ele sabe que eu agradeço todos os dias, né? E assim, por chegar essa data, né? Que hoje é um dia assim que não passa em branco na minha vida, né? Não passa esses 3 anos. Quando chega nessa data em especial, a gente costuma fazer uma retrospectiva, né? De tudo que a gente viveu, tudo que eu passei. E aí eu penso, meu Deus, só mesmo o Senhor, né? Só mesmo Deus. E Deus cuidou em cada detalhe, sabe? Deus, ele está cuidando em cada detalhe. Às vezes demorou, mas foi para mim aprender, pro meu aprendizado, sabe? Para mim aprender. Às vezes a sua vitória tá demorando, mas Deus tá te ensinando. Deus, ele tá te ensinando. Porque nada, gente, nada acontece por acontecer, né? Deus, ele tem um propósito de te ensinar, de ensinar pessoas à sua volta, né? Com certeza. Então, assim, de fortalecer a sua fé. E aí Deus me mostrou, sabe? Que não importa o tempo, não importa. Mas ele tá cuidando, ele tá trabalhando. Porque às vezes demora, a gente pensa que Deus não tá ouvindo, que Deus não tá trabalhando. Calma, ele tá trabalhando. Só que não é no nosso tempo, é no tempo dele. E no tempo dele, ele vai usar quem ele quiser, né? Para poder te abençoar. Assim como ele fez com essas pessoas que me ajudaram. Usaram, né? Pessoas que sentiram, né? A minha necessidade e se dispuseram a poder me ajudar. E eu quero agradecer de coração, de coração. Sabe assim, pessoas, a minha mãe e o meu pai, minha mãe Maria, meu pai Joaquim, que sempre comigo, chorando comigo, sabe? Lutando comigo, sofrendo comigo, sabe? Me ajudaram. Meu esposo Hamilton, meus filhos, Matheus Henrique, Marcos Vinícius, chorando comigo, né? Eles que cuidavam da casa, gente. E eles ainda eram menino pequeno. Eles que tinham que cuidar da casa. Lavava a casa pra mim, sabe? Me ajudavam em muitas coisas, porque eu já não conseguia ficar movimentando muito.
a minha sogra que morava comigo na época, Dona Gersina, que me ajudaram bastante. Todos eles me ajudaram bastante. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um. E eu tô contando isso aqui para fortalecer a sua fé, tá? Se o seu milagre ainda não chegou, calma, espera mais um pouco. Porque Deus está trabalhando nele. Está trabalhando com perfeição. Porque quando ele começar a agir para te dar vitória, vai ser tudo perfeito. Tudo perfeito, porque ele trabalha perfeitamente. Em cada detalhe ele vai cuidar perfeitamente, tá? Ele vai te tratar como a menina dos olhos dele. Gente, foi o que ele fez comigo. Eu fui tratada como a menina dos olhos de Deus, porque Deus diz que nós somos igual a menina dos olhos dele. E como que você cuida da menina dos seus olhos? Você não protege? Qualquer coisa você fecha o olho para não poder ser atingido, né? Deus, ele cuida perfeitamente. E eu quero dar toda a honra, toda a glória ao meu Deus. E agradecer pela vida de cada um desses que me ajudaram, tá? Eu não esqueço nunca. Agradeço sempre a Deus e peço a Deus pela vida de vocês, pela família, pela caminhada de vocês, que vocês iam ser bênçãos na vida de outras pessoas, assim como foi na minha. Que Deus continue abençoando vocês, tá? Usando vocês aonde vocês estiverem. E parabéns por escolher ajudar o próximo, né? Porque não é todas as pessoas que pode ajudar e que tomam essa decisão de ajudar. Mas vocês teve essa oportunidade e escolheu ajudar. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? E que Deus venha fortalecer a sua fé através desse testemunho. Muito. Fortalecer muito mesmo. E não desista não, não pare não. Quando você achar que você não consegue, vai para os pés dele correndo e clama por ele, tá? Pede socorro, implora socorro. Porque quando você clamar, ele vai te ouvir. Vai parecer que ele não tá te ouvindo, mas ele tá te ouvindo. E quando você não conseguir clamar, chora, geme. Ele entende cada lágrima, cada gemido, ele entende. Não se esqueça que ele entende. Se você não consegue clamar de pé, se arraste, mas ele te ouve. Ele tá te ouvindo. E ele te entende perfeitamente. Ele não é o homem. Ele não é o homem. Ele é Deus magnífico. E ele te entende. Então clama. Chame por ele. Porque ele te ouve. E no momento certo ele vai te dar vitória. É a hora dele. Não questione. É a hora dele. E na hora dele ele faz perfeito. Porque na nossa hora, pode ser que falte alguns detalhes, porque é na nossa hora, é o nosso querer. Mas se você esperar o querer dele, vai ser perfeito, tá? Assim como foi perfeito. E a minha vida é nova, graças a Deus, para honra e glória dele. A minha saúde restaurada para a glória dele. E que toda glória, toda honra seja dada a ele, sempre, em nome de Jesus. Receba vitória em nome de Jesus para sua vida. Fique firme, tenha fé, não desanima, não desista, que a vitória está chegando aí. Abraço.